Aqui hoje, eu, Josué Lenay, Reginaldo Rocha, e iremos tratar de um tema bem recorrente aqui do Evangelho. Aliás, iremos falar do próprio Evangelho. Regi, qual o problema do Evangelho hoje? O que é que está faltando? O que é que está faltando para o Evangelho expandir, ganhar o mundo com o ID do Senhor Jesus, que ele falou, ID pregar o Evangelho a toda criatura. O que é que está faltando para isso acontecer? O que sempre houve, né? Trabalhadores para a seara. Exato. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? O que está faltando é isso. Então está faltando gente, está faltando você, está faltando a gente entrar numa concordância com a palavra para sairmos tanto em Judéia, Samaria, em todos os confins da terra, como diz a palavra de Deus. Mas o que é que a gente pode fazer para mudar? O que é que está acontecendo? O que é que a gente pode, como a gente pode transformar o Evangelho? Como é que a gente pode fazer isso? Olha, o Evangelho, na verdade, ele não se transforma, ele é que transforma. O Evangelho transforma e salva vidas. Ele transforma. Transforma e salva vidas. Eu acho que nós devemos realmente levantar a bandeira do Evangelho, né? E criar coragem de ir, né? De ir, porque a Bíblia manda ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E na verdade nós estamos nos acovardando. Estamos ficando entre quatro paredes. Recentemente o pastor Billy Graham disse no seu site que não esperemos que os pecadores vão à igreja, mas que a igreja deve ir aos pecadores. Isso não está acontecendo. Esporadicamente, né? Eu acho que as igrejas têm que despertar mais, tem que haver um despertamento, um clamor religioso nesse sentido. E uma pergunta que a gente faz, é difícil evangelizar, é difícil levar o Evangelho, é difícil pregar. O que é que falta? Por que as pessoas são tão abertas para outras coisas, na própria igreja até, e tão fechada na hora do evangelismo? Não, evangelizar não é difícil. Na verdade, difícil será ter que prestar conta de todas as nossas omissões, conforme Ezequiel 3,18. Isso sim vai ser difícil, né? Porque Ezequiel 3,18 diz que quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, o sangue dele, Deus vai requerer de você, né? Deus vai requerer de nós, que somos igreja. Então evangelizar não é difícil. Difícil vai ser aquele dia onde iremos prestar contas a Deus por todas as nossas omissões. Paulo diz assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, Exato, se não anunciar o Evangelho. Portanto, evangelizar não é difícil. Então aí entra o ID, né? Entra o ID. A responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade, a nossa responsabilidade do ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa não é a dificuldade, é você querer. A nossa dificuldade, na verdade... Tem quem ensine hoje a evangelizar? Tem esse trabalho que você está fazendo aqui, falando, o que é que se pode ser feito? Existe isso nas igrejas hoje? Não, sim, existe. As igrejas, hoje em dia, elas estão trabalhando muito esse lado de evangelismo, né? Trabalhando as metodologias de evangelismo. Na verdade, não existe uma fórmula mágica para evangelismo. O que existe é uma fórmula bíblica. Se a igreja ela atentar para os princípios do evangelismo, que até para evangelizar existe um princípio, se a igreja atentar para esse princípio, fica fácil sim evangelizar de uma forma contundente e bibliocêntrica. A verdade é que os crentes não estão lançando mão do material que tem. Exatamente. O maior manual de evangelismo é a Bíblia, né? Então por que os crentes hoje não estão evangelizando? Olha, os crentes não estão evangelizando hoje, na verdade, a maioria dos crentes não evangeliza porque não possui uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é um problema. Esse é o problema. A Bíblia diz assim, receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até o confins da terra. Quando você observa que quando os apóstolos eles foram revestidos de poder, nada, ou perseguição, ou timidez, né, medo ou falta de preparo, foi desculpa para a pregação. Você pode ver que Pedro era um simples pescador, homem rude, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, foi revestido de poder, a primeira coisa que ele fez foi se levantar e pregar. E naquele mesmo período, naquela mesma época, quase 3.000 almas se converteram de uma só mensagem. Então você vê, há 2.000 anos atrás, um homem com uma mensagem, 3.000 almas se converteram. Hoje, 3.000 pregadores com 3.000 mensagens para se converter uma é muito difícil. Toda essa dificuldade eu fico vendo a questão talvez do neopentecostalismo, né? Que é tão difundido
Hoje se prega tanto, você pode se tornar rico e dificilmente vai entrar no reino de Deus, né? É mais fácil com a pregação que se traz hoje. Ensina a pessoa como ter uma empresa, como você ser próspero, e ensina como herdar o reino de Deus. Então isso vai fugindo do âmbito cristão, daquela palavra que Deus disse. Não é? Serei fiel um pouco e no muito te colocarei. E as pessoas estão vindo muito por pouco. O que é que está acontecendo? Houve uma inversão dos valores evangélicos? Não, na verdade o que está havendo é uma nova forma de evangelismo chamada de evangelismo humanista, né? Onde o centro não é mais Cristo, o centro não é mais a Bíblia, o centro agora é o homem. Ou seja, desde que o homem se sinta bem, né, é possível sim viver um evangelho de forma barata e simples, né? Como estão os pregadores da teologia da prosperidade, né? E, inclusive tem uma lição recentemente que fala sobre isso, né? Sobre a teologia da prosperidade. Então isso está tirando o povo de perto do evangelismo, essa questão da popularidade do evangelho, é meio aquele evangelho povão que o povo quer ouvir. Não que o povo precisa, mas o que o povo quer. Sim, é aquele tipo de evangelho barato, né? Vinde como estais e fica como tu queres. Isso é complicado de se viver. Porque no momento que as pessoas se sentem bem, na verdade as pessoas vão para a igreja hoje, muitas delas se convertem, ou seja, aderem à religião, né? A onda, porque gostam da música gospel, gostam dos amigos que estão ali na igreja, né? Então todo aquele ambiente que se forma, cria aquele ambiente gostoso, aquele conforto psicológico, as pessoas vão lá e é por aqui mesmo que eu vou ficar. E ficam por ali como se fosse... Mas e uma pessoa dessa se sustenta na igreja? Se sustenta, tem como ficar, tem como criar raízes verdadeiras. Qual a importância de evangelizar para esse povo? Olha, na verdade, raízes não se firma nesse tipo de evangelismo, não tem como criar raízes, né? Na verdade, as pessoas podem ficar ali 10 anos, 20 anos, 30 anos, sem realmente estar convertida. Na verdade, ela está ali aderindo a uma religião. Pedro andava com Cristo e Cristo falou: quando tu se converteres, Pedro, estava lá do lado dele todo dia. Ainda não era convertido. Não era convertido. Então é isso que está acontecendo na nossa igreja. O povo está lá, canta no grupo, faz gesto, canta no coral, prega. Na verdade, não sabe o que ele está fazendo. Muitos estão ali porque gostam da música gospel, né? Gostam do ambiente, das amizades que estão ali, dos clubes sociais, né? Dos eventos que a igreja cria, e a igreja faz toda aquela dinâmica, né? Para tentar prender as pessoas ali dentro. Mas a primeira perseguição que vier, a pessoa não tem raiz, não tem base. Então, você pode ver que a pessoa não estava com a sua fé firmada em Cristo, e sim em coisas. Eu vejo, enxergando o evangelho como está hoje, que parece que o povo, tanto alguns da igreja como de fora, estão tratando os evangélicos como um nicho, né? É um viés de mercado. Ou seja, hoje estava escutando, aliás, o programa Voz do Brasil, o povo deveria escutar também, é bem interessante. A Voz do Brasil estava falando sobre isso. Dentro do Congresso estava se discutindo o mercado gospel brasileiro. Ou seja, parece que se vê um numeral, um montante de pessoas, não é, que para se ganhar dinheiro em torno daquilo ali, a importância da cultura gospel, e ninguém está preocupado com o evangelho, quem está sendo salvo, quem não está sendo salvo. Está se importando com o volume das coisas que são feitas. E a gente vê que isso daí lá na frente é um braço aliás, é uma pista de mão dupla, não é? Aí tudo aquilo que vai além, né, que se a gente jogar uma pedra para cima, com certeza essa pedra ela vai cair novamente. Vai cair na gente, não vai cair. Jogar para se você ficar embaixo a pedra vai cair na gente. Ou seja, se o evangelho for mal aplicado agora, ali na frente o pessoal vai sentir falta disso. Vai faltar aquele alimento, aquela solidez, como você falou. Você hoje é crente, você hoje é evangélico, e com o passar do tempo, quando você encontrar uma tormenta, uma condição difícil na sua vida, dificilmente você vai permanecer lá. Você estava lá por conveniência. Você vê essa história na parábola do semeador, né? Muitos caíram em pedras rochosas, outros caíram na beira do caminho, né? Outras caíram na beira dos espinhos. Então, cada isso reflete um caráter de pessoa, né? A forma como ela absorve o evangelho. E quando você falou aí sobre o nicho de mercado, realmente, aqui no Brasil, por exemplo,
todo mundo está voltando os olhos para o povo evangélico, como fosse uma massa, né? Olhando apenas como uma massa. Você vê políticos de olho no povo evangélico, o mercado, né? O mercantilismo voltado para o mercado musical evangélico para o tem mais público evangélico crescido no Brasil nos últimos 10 anos. Por quê? A gente tem uma visão do evangélico que, por exemplo, o evangélico não vai comprar um CD pirata. O evangélico não vai comprar um CD pirata. O que acontece? As empresas, as grandes indústrias da música estão aplicando, estão investindo no meio evangélico, no meio gospel, porque é o meio musical que está dando mais retorno hoje no Brasil. Embora nós saibamos que pessoas estão comprando também. Estão comprando também, mas compra menos. Então, esse problema da não permanência na igreja, essa evasão tão grande, porque o número é tão alto de pessoas que estavam dentro da igreja hoje e amanhã, quando você vai procurar de novo no banco, está lá o lugar vazio. O que é que está acontecendo? Por que essa evasão está acontecendo? Esse índice tão alto. Olha, o problema da desistência das pessoas que estão na igreja hoje em dia, na verdade, é por falta da forma como foi passado o evangelho para ela, né? Eu não sei se você se lembra, mas do ano de 1990 até o ano 2000 foi um marco que a igreja mundial traçou como chamada década da colheita, né? E durante esse período, na década da colheita, uma igreja nos Estados Unidos ela conseguiu adquirir 194 mil membros durante 10 anos. 194 mil? 194 mil membros durante 10 anos. Muita alma, é muita gente. Né? E depois de um bom tempo, quase a metade desse pessoal foram tudo embora da igreja. O pastor ficou pensando, mas o que foi que houve? Tinha discipulado, a igreja tinha discipulado, a igreja tinha uma dinâmica de trabalhos. Ela é igreja estruturada nesse sentido. Tinha tudo. Fisicamente ela é muito estruturada. A igreja pode ser assim, uma igreja completa, né? Não foi falta de estrutura. A igreja tinha toda a estrutura, tinha todo o suporte, não foi falta de acompanhamento, nem falta de discipulado. Então o pastor começou a se perguntar o que foi que houve. Na verdade, a forma como essas pessoas aderiram ao evangelho foi de uma forma humanista, ou seja, não houve arrependimento, né? Houve todo um merchandising por trás, um marketing por trás de tudo isso, e não houve arrependimento, porque, em primeiro lugar, não há salvação sem arrependimento. Exato. Para que a pessoa possa aceitar Cristo verdadeiramente e ter bases sólidas cristãs, ela precisa se arrepender, né? E não é o que está vendo hoje. As pessoas vão para a igreja porque gostam da música, porque gostam do sistema, né? Porque gostam da igreja X ou a igreja Y, e como se fosse um mercado, né? A pessoa vai no supermercado e tem seção de sapatos, seção de perfumarias, seção de jogos. Então cada um tem as suas opções. As pessoas vão para aquela igreja porque acha legal, acha conveniente a si próprio.